E aí, pessoal, mais uma videoaula aqui com a gente, agora o Sistema Único de Segurança Pública. E aí, dentro dessa temática, a gente vai lembrar, né, da Lei 13.675 de 2018 e todos aqueles problemas que envolveram o Brasil, né, especialmente no Rio de Janeiro, onde o governo federal se empenhou de modo progressivo a resolver aquelas questões lá, naquele momento, lá no Rio de Janeiro. Houve aquela ação do governo federal com as tropas federais, com o Exército, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal e, lógico, não poderia ficar só nisso, porque o governo naquela época, o governo Michel Temer, queria instituir uma legislação que versasse sobre a integração de todas as forças de segurança. Então, o SUSP ele nasce nessa dimensão, nessa construção de ideias, onde todos os atores da segurança pública eles mereciam e precisavam estarem juntos para solucionar os problemas da criminalidade no Brasil. O SUSP ele tem uma característica semelhante ao que a gente percebe lá no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Então, já o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem essa preocupação de garantir é, essa, essa necessidade de ampliar, né, aumentar seu guarda-chuva, e dentro desse guarda-chuva, cada um dos atores, né, dos poderes, né, seja ele municipal, estadual ou federal, tem sua missão para que se tenha uma saúde pública de qualidade. Aqui a gente não vai falar se é eficiente, se não é, a gente está falando da legislação específica. A legislação em si foi uma expertise latente, forte, né, do governo da época. Inclusive, ele criou uma secretaria especial, melhor dizendo, um Ministério Especial da Segurança Pública, e ele foi dividido na época, né, existia o Ministério da Justiça e o Ministério Especial da Segurança, extraordinário, melhor dizendo, da Segurança Pública, que era um pernambucano que conduzia o Raul Jungmann. Então, é nesse aspecto que nasce o Sistema Único de Segurança Pública, que é uma legislação que foi sancionada lá em 2018. Então, ele cria essa arquitetura para que a gente possa garantir uma segurança pública no âmbito nacional, onde o governo federal puxa as rédeas, dita as regras que devem ser seguidas pelos demais atores, como ele sendo o governo, né, que tem essa preocupação, né, ainda mais importante do que as demais forças, né, do próprio sistema. Então, a partir de ações de compartilhamento de dados, operações integradas e colaborações nas estruturas de segurança em âmbito federal, estadual e municipal, a gente pode sim garantir essa integração. É como antigamente se tinha e ainda se tem, uma disciplina dentro dos cursos de formação, que é justamente uma disciplina chamada de Sistema Integrado de Segurança Pública. E nesse sistema integrado, a gente trabalha justamente essas forças operativas que atuam dentro do território nacional, tá? Então, esse compartilhamento, especialmente de informações, vai gerar mais resultados e trazer mais benefícios à sociedade, e assim diria, né, o governo da época e os legisladores da época também. A segurança pública continua sendo uma atribuição dos estados e do município, né? Lógico, cada um dentro do seu quadrado, e a União fica responsável na criação de diretrizes que serão compartilhadas em todo o país. Quer um exemplo? Sinesp-CADE. Sinesp-CADE é justamente um sistema integrado de segurança que é conduzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e dentro desse Sinesp-CADE nós temos todas as informações atinentes à segurança pública de todo o território nacional. Então, se, por exemplo, uma guarda municipal quiser ter acesso a esse Sinesp-CADE, basta celebrar um acordo de cooperação técnica junto ao governo federal, e aí ele pode, juntamente com a sua força operativa municipal, que é a Guarda Municipal,
né, utilizar esse Sinesp-CAD, que ele vai trazer todas as informações relacionadas à segurança pública. Como, por exemplo, consulta de placa, né? Vai ter lá no aplicativozinho que cada operador de segurança terá a sua senha, né? Cada operador de segurança tem acesso a essas informações. Qual é a contribuição e a contrapartida que a União quer? É que, se a guarda está funcionando e está utilizando as informações oriundas do governo federal, é que ela também abasteça esse banco de dados. Então, todas as ocorrências devem ser geradas a partir desse sistema. Então, o governo federal tem acesso também a todos os recortes do município, as áreas mais quentes, as áreas mais frias, coloca lá o termômetro e percebe a partir das contribuições dessa força de segurança como é que estão conduzidas a segurança daquele território. A União fica responsável, portanto, por essas diretrizes, né? Depois, o SUSP tem como órgão central o Ministério da Justiça e de Segurança Pública, né? o MJSP, que agora foi reformulado, etc. e tal, passou por uma reformulação especialmente pelo novo ministro também. E é integrado pelas polícias federal, né? Pela Rodoviária Federal, civis, militares, Força Nacional de Segurança, corpos de bombeiros militares. Além desses, também fazem parte do SUSP os agentes penitenciários, que hoje nós conhecemos como os policiais penitenciários, os guardas municipais e demais integrantes estratégicos e operacionais do segmento de segurança pública, que são aqueles destinados a oferecer a compartilhamento de informações dentro desse cenário. A exemplo do que acontece, né, na área de saúde, a gente já falou há pouco sobre o SUSP, né? O SUS atua sob um pacto federativo. Então, cada um desses atores, cada um desses segmentos do poder público fazem parte desse acordo de cooperação técnica, por que não dizer, né? Então, os órgãos de segurança do SUSP realizam operações combinadas em todo o território nacional, né, a partir de ações ostensivas, investigativas, de inteligência ou mistas, com a participação de outras instituições vinculadas ou não vinculadas aos órgãos de segurança pública e defesa social, especialmente nas atividades de enfrentamento nas organizações criminosas. Qual é a missão do SUSP? É garantir essa integração para que alguns, inclusive teóricos, dizem que não existe crime organizado. O que existe é o poder público desorganizado. Então, diante dessa pretensão estatal, a gente percebe que o poder público ele merece, precisa e ele, inclusive, a partir dessa legislação, a gente observa que ele está querendo, sim, conduzir esse processo e diminuir os efeitos da criminalidade no nosso país. E aí nós temos também que na lei de criação do SUSP também foram elaboradas as bases, né, da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Isso aqui é extremamente relevante. Então, é dentro dessa Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que a gente chama de PNS, PDS, é que a gente vai ter os planos estratégicos para cada momento e cada movimento e cada ator de segurança pública, né? Por que a gente fala aqui de segurança pública e defesa social? Que é preciso a gente desvincular, né, esses dois atores. A segurança pública ela está voltada ao ato do crime que já aconteceu, né? Então, é um ato mais repressivo, né? E para achar os culpados, etc. e tal. A defesa social está mais ligada a umas conexões com outros atores do poder público, como, por exemplo, ações integradas com os CRAs, os CREAs, os albergues municipais, né, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, etc. Então, a defesa social é muito mais preventiva, né, e traz esse traço de uma organização e estratégias para desenvolver uma segurança de qualidade. E aí a norma que regulamenta isso é o decreto de número 9489, do mesmo agosto, né, de 18, que traz instrumentos de monitoramento e avaliação dessas atividades,
desenvolvidas pelos órgãos do sistema. Então, diante disso, a política visa fomentar, né, a integração em ações estratégicas e operacionais. Quais são as ações estratégicas? É a do próprio SUSP. A própria criação do SUSP é uma ação estratégica. A destinação de recursos a partir do SUSP é uma ação estratégica. Ações de inteligência ligadas à segurança pública também é o gerenciamento de crises e incidentes, né? Então, é a partir dessas ações estratégicas que as organizações públicas, né, especialmente do ponto de vista da segurança pública, vai promover e vai prover a segurança dessa localidade, né? Então, com essa prioridade, com a priorização de atender às necessidades dos públicos dos grupos mais vulneráveis, especialmente a juventude negra, né? As mulheres, né? E a manutenção da ordem da economidade das pessoas, é que o SUSP vai trabalhar nessas modalidades estratégicas. Então, o SUSP, ele inclusive fomentou a retomada dos cursos, né, da plataforma Senasp, né, lá da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nessa plataforma Senasp, a plataforma de ensino, que justamente trouxe no último ciclo as disciplinas voltadas para essa atenção desses operadores de segurança. Atenção especial para quem? Para as mulheres e para as comunidades negras, né? Então, essa ideia de fomentar estratégias para que os profissionais que atuam na ponta, ou seja, os grupos operacionais, eles tenham mais habilidade e mais desenvoltura para trabalhar essas questões que precisam e merecem urgência dentro da sociedade, segundo a legislação federal. Então, apoiar essas ações faz com que a gente tenha, logicamente, uma atenção especial ao patrimônio, ao meio ambiente, aos deveres, aos bens e direitos da sociedade, incentivar medidas para a modernização de equipamentos, e isso a gente está vendo com força, né? Desde o governo passado, e nesse governo a gente tem essa pretensão e predisposição aí com investimentos na área de tecnologia e também de viaturas, né, para atender a todo o território. Recentemente, por exemplo, a Guarda de Caruaru recebeu 3 IARES, né, 3 viaturas 4 rodas, né, do governo federal, a partir de uma celebração de um convênio, né, junto ao Senado, à Secretaria Nacional de Segurança Pública, para que possa desenvolver atividades relacionadas aqui à manutenção da ordem pública e especialmente à preservação da vida das mulheres e a diminuição do feminicídio, certo? Então, é preciso que se tenha essas investigações e que, nesse compartilhamento de informações, o SUSP possa atuar nessas estratégias locais e específicas de cada território. Por exemplo, como é que se sabe que Passira existe um número grande, forte, aí do ponto de vista de atentados contra a Lei Maria da Penha, ou atentados contra o Estatuto do Idoso da Pessoa com Deficiência. É a partir desse compartilhamento de ideias que Brasília vai saber se realmente você merece, precisa, aquele investimento mais focal, mais ligado àquela área de atuação, né? Ela foi criada e regulamentada por decreto, né, a lei do SUSP, que também determinou a elaboração e implementação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com duração de 10 anos, ou seja, esse plano inicial foi oficializado lá em dezembro de 2018, ou seja, no finalzinho do governo Temer. Ele ainda conseguiu introduzir essa rotina, né, a partir do decreto 9.630, 5 dias antes dele ir embora, ele deixou tudo pronto lá para o próximo, né, e deixou arregimentado já essa questão de duração de 10 anos desses primeiros pilares estratégicos aí do SUSP. E aí nós temos aqui alguns artigos que eu queria trabalhar com vocês aqui, certo? Que chamam mais atenção. O primeiro deles é o artigo 4º. O artigo 4º vai falar do seguinte: são princípios do programa, né, da Política Nacional
de Segurança Pública e Defesa Social. No inciso 1 vai dizer o seguinte, que respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivas. A gente viu em algumas aulas anteriores que a gente falava justamente sobre esses direitos individuais, direitos humanos, e isso vai estar muito presente nas novas regulamentações, nas novas doutrinas jurídicas do ponto de vista da segurança pública. Vão estar muito mais concatenados, ligados à estratégia daquilo que preconiza a ONU, tá certo? Então, o respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais, a gente vai lembrar dos direitos humanos. Depois, a proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública. E aí é onde mora o dilema, né? Por mais que se tenha aí, será se existe ou não existe esse reconhecimento, essa valorização por parte desses profissionais. Aqui, o que talvez se tenha mais, que seja mais oferecido, é justamente os equipamentos a serem utilizados por esses profissionais, né? Que garante essa proteção. Proteção dos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e promoção da cidadania e dignidade da pessoa humana. De novo, a gente volta para os direitos humanos, né, no inciso 3. No inciso 4, nós temos eficiência na prevenção e no controle das infrações penais. No inciso 5, eficiência na repressão e na apuração das infrações penais. No inciso 6, eficiência na preservação e na redução dos riscos em situações de emergência e desastres que afetam a vida, o patrimônio e o meio ambiente. Essas são os 6 principais princípios dessa Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Depois nós temos a participação em controle social e resolução pacífica dos conflitos. Como vocês percebem, esses incisos iniciais versam muito sobre a questão da defesa social, ou seja, na questão da prevenção, na questão da incolumidade das pessoas, na questão da conduta de patrulhamento, patrulheiro, amigo e protetor desses profissionais da área de segurança pública para com essas pessoas que estão nessa sociedade, tá certo? Então, o artigo 4º vai falar sobre esses princípios. Eu coloquei alguns princípios aqui que são importantes, que a gente fala muito sobre a questão dos direitos humanos. Isso vai ser algo recorrente aqui nessa política. São diretrizes, né, da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Gente, quando vocês verem essa questão do PNS-PDS, justamente ele está falando sobre o SUSP, tá? Porque ele não vai repetir o SUSP, ele vai falar muito sobre essa política que está inserido do SUSP. Então, são diretrizes do SUSP, o quê? São diretrizes dessa política nacional, o quê? O atendimento imediato ao cidadão, o planejamento estratégico e sistêmico, né? O fortalecimento das ações de prevenção e resolução pacífica de conflitos, priorizando políticas de redução da letalidade, da violência, com ênfase para os grupos vulneráveis. De novo, voltamos para os grupos vulneráveis, que a gente tinha aqui no artigo anterior, que justamente são princípios, né? Então, esse planejamento deve existir para que justamente a gente tenha uma diminuição desses conflitos entre esses grupos vulneráveis aqui e, logicamente, a questão dos direitos humanos vai estar muito forte aqui presente para a gente. A atuação integrada entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né, que fazem parte dessa política que ele chama de a própria política transversal, né, para a preservação da vida, do meio ambiente, da dignidade da pessoa humana. Então, essa política transversal faz com que a gente tenha um acirramento de uma conduta muito mais firme, muito mais presente, muito mais ativa, muito mais proeminente por parte do poder público para a redução da criminalidade. É uma tentativa de organização, né? Uma tentativa de buscar meios, recursos para que se tenha uma organização e, a partir dessa organização, a gente tenha uma segurança pública que seja eficiente e desorganize o crime. Coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e instituições, né, de segurança pública nas fases de planejamento, execução, monitoramento
e avaliação das ações. Então, não é só, a política não fala somente da cooperação, da colaboração, né, com esses órgãos logicamente, do planejamento, mas sim fala do monitoramento dessas ações. O que é que o poder público, né, municipal pode fazer a partir daquelas situações recorrentes de Maria da Penha? O que é que o município está fazendo? O município vai precisar de ajuda do Estado e da União. Quais são as principais contribuições que esses atores podem oferecer? Então, respeitando-se, né, as respectivas atribuições legais e promovendo-se a racionalização de meios com base nas melhorias e práticas. Não é só criar uma rotina administrativa, não é só planejar, não é só executar, mas é planejar, executar e oferecer as condições de reflexão para garantir melhores práticas a partir daquele planejamento primeiramente desenvolvido. Pode-se querer chegar no 10, mas se chegou no 7 de uma forma que não é equilibrada, se volta para o 1 para chegar no 7 equilibrado. Então, é feito, né, essa política é feita de uma forma compartilhada e pode ser redimensionada ao longo do processo. Depois, são os objetivos, né, dessa política nacional de segurança pública e defesa social. Fomentar a integração em ações estratégicas e operacionais, em atividades de inteligência de segurança pública e em gerenciamento de crises e incidentes. Aqui fica claro para a gente que um dos objetivos principais, se não o principal, é a integração e essas ações estratégicas para que a gente possa garantir realmente uma eficiência das entidades que trabalham no território. É trabalhar com uma política voltada para a garantia da plena execução da atividade policial. Não é só a atividade policial, mas é a plena execução dessa atividade. Apoiar as ações de manutenção e da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens e direitos. Incentivar medidas para a modernização de equipamentos, da investigação e da perícia, e para a padronização de tecnologia dos órgãos e das instituições de segurança pública. Aqui a gente vai lembrar, logicamente, dos equipamentos que estão sendo e já foi no governo passado, né? Aquele Jeep Renegade que chegou em vários municípios, né? Municípios maiores, menores, receberam no estado de Pernambuco, né? E as instituições, as forças operativas estaduais também receberam um veículo 4x4, né? Apesar de que várias operativas não trabalham, né, com veículos próprios, sim colocados, que é mais fácil da manutenção. Mas existe essa contribuição por parte do governo central, do governo federal, justamente em garantir uma política de padronização e de uma tecnologia verdadeiramente eficiente. Uma outra coisa que chama a atenção da gente é justamente essa legislação falar muito da questão da investigação, né? Investigação rimando com inteligência. Investigação trabalhando junto com inteligência. A gente sabe que o Brasil, é um dos países que menos investiga, que menos resolve os problemas aí da criminalidade, que envolve a criminalidade, o crime, né? Então, por isso que essa política nacional bate muito nessas questões envolvendo investigação, perícia e integração voltada para inteligência. Estimular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade com prioridade para aquelas relacionadas à letalidade da população negra, das mulheres e de outros grupos vulneráveis. Aqui volta a falar novamente com relação aos grupos vulneráveis, especialmente mulheres, né? E chove, né, convênios a nível federal com relação a isso, com relação à diminuição de eventos, de diminuição de violência a esses públicos relacionados, especialmente relacionados à mulher, né, que a gente sabe que a taxa de feminicídio está cada vez maior e é preciso diminuir aí esses efeitos criminosos com relação à mulher. Promover a participação social, né, nos
conselhos de segurança pública. A gente falava em outro momento sobre esses conselhos, os conselhos de segurança pública municipal, que é justamente trazer a população para discutir o tema. É a população que sabe melhor o que acontece na sua localidade e a partir dela, a partir do miudinho, é que a gente pode chegar a resolver os problemas, a trabalhar de fato com o problema, né? Direcionado, voltado, caminhando para que a gente possa resolver os problemas a nível local. Depois, promover a interoperacionalidade do sistema de segurança pública, trabalhar de forma integrada com os demais operadores de segurança pública. Isso é o que precisa melhorar bastante, né? Por mais que se tenha uma contribuição por parte do governo federal e de alguns outros grupos, né, políticos, mas ainda essa integração não acontece, mas é um objetivo aí importante dessa política nacional de segurança pública. Depois nós temos o artigo 8º, são meios e instrumentos para implementação dessa política. Quais são os meios e instrumentos, né? Os planos de segurança pública e defesa social, e isso o governo federal cobra muito, né? Quando algum município vai fazer qualquer tipo de convênio no que compete à segurança pública, é verificar se realmente existe, né, um plano de segurança pública e defesa social municipal, para que seja, né, uma contribuição, uma garantia para que a União também se sinta contemplada com essa objetividade por parte do poder público municipal. Depois nós temos o inciso 2, o Sistema Nacional de Defesa Social, o Sistema Nacional de Informação e de Gestão e Segurança Pública e Defesa Social, que vai incluir o que esse Sistema Nacional de Informação? Ele vai incluir o Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública, o PNAPED, o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública prisionais, né, de rastreamento de armas e munições, de material genérico, de digitais e de drogas, que é o Sinesp, que vai atender a isso, e o Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional, que é o CIAVEP. Então, esses 3 sistemas, eles contribuem de forma paralela e de forma transversal automaticamente, porque cada um tem uma contribuição, tem uma valorização dentro desse cenário. Então, a primeira, por exemplo, vai trazer as avaliações dessas estratégias que foram criadas ao longo do processo. Na segunda, a gente vai ter um controle seja um controle bélico ou um controle de drogas. E na terceira, a gente vai ter a valorização profissional. É aí que moram os cursos, né, EAD, que foram instituídos lá atrás e agora que está voltando dentro dessa política nacional de valorização profissional. Lá no artigo 9º, vai falar sobre que é instituído, né, o Sistema Único de Segurança Pública, que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é integrado pelos órgãos, né, que versam lá o artigo 144 da Constituição, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais que atuarão, né, nos limites de suas competências de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. Então, todos esses atores eles devem trabalhar de modo cooperado, de modo a garantir um sistema eficiente e uma harmonia de acordo com aquilo que preconiza, né, o próprio SUSP. São integrantes estratégicos do SUSP a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, por intermédio do quê? Dos respectivos poderes executivos. Então, eles, dentro dessa questão de gestão pública, é que fazem parte dessa construção do SUSP, né? Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social são dos 3 entes, também fazem parte dessa construção, né, de integração do SUSP. No parágrafo 2º, são integrantes operacionais do SUSP a Polícia Federal, a Rodoviária Federal. Aqui foi era a Ferroviária Federal, que
é um órgão extinto, né, em extinção. As polícias civis, militares, os corpos de bombeiros, as guardas municipais e os órgãos do sistema prisional, certo? Pronto, gente. O que a gente tem aqui a falar justamente sobre o SUSP é justamente uma legislação que foi criada justamente para garantir a integração entre todos os atores da segurança pública e alguns que colaboram para a segurança pública, como é o exemplo dos CONSEGs, né, dos Conselhos de Seguranças do município, né, municipais que atuam em alguns municípios. Uma outra preocupação do SUSP é a integração com todas as operativas do sistema. Uma outra contribuição é garantir uma eficiência do ponto de vista de que vai ocorrer uma necessidade de que o compartilhamento de informações é fundamental. Além disso, é de contribuir para que ocorra uma necessidade de investigação, né, dentro do sistema, tá certo? E que todos os órgãos, né, do Poder Executivo, todos os atores do Poder Executivo, seja ele municipal, federal, estadual, devem participar desse cenário, ou seja, inclusive os municípios devem atuar. É por isso que vocês estão estudando para a prova desse concurso para a Guarda Municipal, certo? Vamos responder algumas questões aqui agora. Essa aqui da EGEDUC, agora recente, é de acordo com a Lei Federal 13.675, a gente vai lembrar da Lei do SUSP, a Polícia Legislativa é excluída do rol de integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, não contribuindo, portanto, para as atividades de segurança pública e defesa social no âmbito do sistema. Vocês viram que nos slides anteriores, na apresentação anterior, ela fala o próprio sistema, a legislação diz que existem órgãos, né, existem instituições, existem instâncias, existem integrantes estratégicos e operacionais que podem fazer parte também. Então, diante disso, a Polícia Legislativa também faz parte, né, do rol de integrantes do SUSP, né, do Sistema Único de Segurança Pública, porque ele também compreende, né, o sistema compreende que esses profissionais atuam também para diminuir a violência, né, de forma singular dentro dessas casas legislativas. Por isso que é uma afirmativa errada. Depois, nós temos essa daqui, a segunda questão. O Sistema Único de Segurança Pública é composto pelos órgãos de que trata o artigo 144 da Constituição Federal e pelos agentes penitenciários. O Comando Legislativo da Lei 13.675 não incluiu expressamente as guardas municipais como órgão integrantes do SUSP, embora tenham sido reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal como integrantes da segurança pública. De novo, essa banca ela traz essas vírgulas que ajudam muito a gente, muito pelo contrário, né? Que não ajudam em nada, que são cascas de banana. Então, o que acontece aqui é justamente o seguinte: o SUSP deixa claro que a Guarda Municipal faz parte desse cenário. Está expresso lá que as guardas municipais fazem parte desse cenário, tá certo? E aqui, inclusive, ele cita uma decisão recente, né, onde o STF incluiu, né, a Guarda Municipal como integrante de segurança pública, né? Então, é por conta dessa questão aqui que ele fala que a Guarda Municipal não foi colocada, né, não foi expressamente colocada como órgãos que contribuem para a diminuição, né, e estão presentes naqueles operadores de segurança que fazem parte do SUSP, é que a gente vai entender que essa é uma afirmativa errada, porque as guardas municipais fazem sim, né, uma atividade
ligada àquilo que o SUSP preconiza e o SUSP garante a Guarda Municipal, né, as guardas municipais do Brasil como integrantes desses órgãos que versam sobre a Política Nacional de Defesa de Segurança Pública e Defesa Social. Por isso, essa é uma afirmativa errada. Cuidado com essas questões, né? Volto a lembrar, cuidado com essas questões que envolvem essa banca, especialmente nessas vírgulazinhas que elas usam, que elas querem deixar uma questão mais bonitinha, né? Querem envolver o camarada que vai fazer essa prova. E, na verdade, muitas pessoas caem porque algumas informações fazem parte realmente da realidade e outras não fazem. Depois nós temos aqui, o SUSP é coordenado pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública, né? É uma afirmativa verdadeira, é coordenado sim pelo Ministério da Segurança Pública e faz parte dessa dimensão que faz a condução desse processo por parte do governo federal. Na quarta questão, a lei do SUSP atribui aos municípios brasileiros a responsabilidade exclusiva pela coordenação das políticas de segurança pública em suas áreas geográficas. Gente, quando se fala sobre responsabilidade exclusiva, tem que chamar a atenção e a gente precisa refletir. Se eu contei uma historinha antes de começar a aula, se a preocupação inicial do SUSP, do legislador, do governo Temer, era justamente garantir uma integração, como é que você coloca uma responsabilidade exclusiva de alguém? E aqui ele está dizendo que é a responsabilidade exclusiva dos municípios. A responsabilidade é compartilhada, a responsabilidade é integrada, a responsabilidade é dividida entre todos os atores do poder público. A gente pode lembrar e fazer uma analogia com o SUS. O SUS, nós temos os compromissos do governo federal perante o SUS, os compromissos do governo estadual e do poder público municipal. Então, se o SUSP é uma invenção baseada no SUS, automaticamente eu não posso entender que essa responsabilidade seja exclusiva de alguém, né? A responsabilidade sempre será compartilhada, integrada, conduzida por todos os atores que são importantes, ok? Então, essa é uma afirmativa errada. E, por fim, nós temos essa aqui, que as políticas públicas de segurança não só devem abranger os integrantes do SUSP, mas também outras áreas do serviço público. Nessa questão aqui especial, está falando justamente o oposto da questão anterior. Aqui ele está trazendo para a gente que o SUSP é algo compartilhado. O SUSP é algo que é algo transversal. Lembra da palavra transversal que foi difundida também ao longo da legislação? Se você leu também, você percebe que existem palavras que são chaves. E essas palavras fazem com que a gente perceba, né, a questão de uma forma mais ampla, holística, que a gente consiga resolver. Então, essa legislação fala muito na questão transversal, integração, e dentro dessa preocupação, o SUSP nasce com essa prerrogativa de abranger vários integrantes para resolver problemas e para organizar o Estado e desorganizar a criminalidade. Se isso está acontecendo na eficiência, a gente ainda não sabe. Se sabe, sabe muito pouco, mas é essa a preocupação do SUSP, tá certo? Gente, a gente está terminando mais uma aula aqui. Espero que vocês estejam conectados aí, ligados. Preste atenção nessa banca, especialmente na IGEDUC, nessa questão dessas vírgulazinhas e muitas questões assim de certo ou errado, de vírgulazinha, derruba muita gente, porque fica cansativo. Muitas informações, pouco tempo, muita manobra,
né, por parte da banca e muita responsabilidade por parte do concurseiro, que é o seu caso, de passar. E eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá, certo? Um abraço a todos vocês e até uma próxima.